Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aula de física então. A partir de agora eu vou estar as nossas próximas aulas, a partir dessa eu estarei enviando para vocês sempre algum vídeo com alguma gravação minha. Se eu não mandar o vídeo, eu vou mandar somente a atividade, ok? Então deixa eu dar um pequeno acerte aqui na câmera para caber a folha inteira. Vamos ver. Tá, diminuir um pouquinho a resolução do vídeo. Aí. Agora vai caber tudo. Não estranha, tá? A primeira gravação a gente, professor, tá pegando jeito ainda. Então, acho que aqui, deixa eu ver, aí, beleza. Bom, agora a gente, nesse primeiro vídeo nosso, a gente vai mudar o nosso tema agora, que a gente entrou no segundo bimestre, né? A gente vai começar a falar sobre a parte de ondas, de ondulatória. E o primeiro conceito inicial para a gente poder entender sobre ondas é o que? É com relação a fenômenos periódicos. O que a palavra periódico lembra para nós? Lembra algo que vai se repetindo diversas vezes. Acho que uma das coisas mais básicas que a gente tem com relação a período, por exemplo, é o período menstrual da mulher. Por exemplo, normalmente ele é de quanto tempo? De 28 dias. E o que significa isso? Quando a gente diz que algo é periódico, significa que a cada determinado intervalo de tempo, ele volta a se repetir. Se nós formos pensar em fenômenos na natureza que eles são periódicos, nós temos alguns exemplos. O primeiro deles é o nascer do sol. Nascer do sol. Qual que é o período que o sol leva para nascer? Por exemplo, vamos fazer um pequeno desenho aqui. Se ele nasce aqui nesse ponto e se põe nesse, então vai estar passando o dia aqui até ele chegar aqui. Então o nosso solzinho vai caminhando. Beleza, aí nós temos o período da noite. Qual o tempo que ele leva para sair daqui e voltar a esse ponto de novo? É o tempo de um dia inteiro. Então é quantas horas? É um período de 24 horas. Então, o fenômeno periódico do Sol, ele tem um período de 24 horas. Quer dizer que a cada 24 horas ele volta exatamente na mesma posição. Então, isso que é algo periódico para a gente. É quando um fenômeno volta a se repetir de forma idêntica. Ele volta na mesma posição que ele tinha antes. Um outro fenômeno periódico que a gente tem são as fases da Lua. Fases da Lua. A Lua tem quantas fases? Ela tem a fase nova, crescente, aliás, minguante é a primeira, né? Minguante, nova, crescente e cheia. Depois que ela teve a fase cheia, ela vai para onde? Ela vai para a fase minguante de novo. E aí ela volta na fase nova, ela volta para a fase crescente e ela chega na fase cheia de novo. Então, a cada 4 fases, a cada 4 fases aqui, ela volta a se repetir de novo. Então, por exemplo, ela teve cheia. Então, daqui a 4 fases de novo, ela voltou na cheia, tá? Então, tudo depende de qual é o intervalo de tempo que você adota. Nós estamos adotando aqui, ó, do Sol 24 horas, da Lua 4 fases. Ou nós podemos dizer de 28 dias também, que é o tempo que ela leva para passar por todas as fases dela normalmente. Nós temos as marés. As marés, temos maré cheia, maré baixa, volta na maré cheia de novo, volta na maré baixa. Isso é mais comum para quem mora perto da praia, tá? Nós temos os aniversários, que também são fenômenos periódicos. Por exemplo, uma pessoa que nasce no dia 2 de dezembro. Daqui quanto tempo que ele vai... Quando que ele vai completar o próximo aniversário dele? No próximo 2 de dezembro. Quanto tempo que leva para sair de um 2 de dezembro para chegar no outro 2 de dezembro? Um ano. Então, o período para que essa data volte a se repetir de novo é de um ano, ou 365 dias, tá? Então, tudo vai dependendo do tempo, da unidade de tempo que você está adotando ali, ou que o fenômeno adota para a gente contar ele. As estações do ano também são fenômenos periódicos, porque elas voltam a se repetir. A nossa primeira estação que a gente tem, vamos supor aqui, ó, outono. Depois do outono, quem que vai vir? Inverno. Depois do inverno, primavera. Depois da primavera vem o verão. Depois do verão, volta no outono de novo. Para o começo do outono, para começar um outro outono de novo, ou seja, para voltar a se repetir o ciclo, quanto tempo que leva? Nós levamos um ano também, que é o tempo que leva para voltar a se repetir,
ok? Então, assim, só para concluir aqui a parte do período. O que vai ser o período? Ele é um intervalo de tempo para que um fenômeno volte a acontecer, tá? Então, vamos dar prosseguimento aqui, ó. Vamos ver alguns exemplos de como resolver isso. Ou algum exercício que tenha aplicado isso. Primeiro exercício que a gente vai ter, ó. Um professor de matemática, ele aplica avaliações a cada 3 meses. Então, a cada 3 meses, ele aplica uma avaliação. Então, vamos supor que as aulas comecem em janeiro. Então, janeiro, fevereiro, março, 3 meses. Abril. Vai aplicar uma avaliação. Então, se ele aplicou uma em janeiro, vai passar 3 meses e ele aplica outra. Sabendo disso, qual o período com que os alunos são avaliados? Bom, se ele aplica uma avaliação, então tivemos uma avaliação aqui, ele vai aplicar outra aqui, quanto tempo que se levou para aplicar uma nova avaliação? Levam-se 3 meses. Ou podemos dizer então que eles são avaliados uma vez a cada 3 meses, ou eles são avaliados trimestralmente. Não repara a letra não, tá, gente? Então, são as duas formas que a gente tem de estar respondendo isso. Por exemplo, vocês são avaliados bimestralmente, porque vocês são avaliados a cada 2 meses, que é o tempo, é o ciclo que a gente leva para fechar as notas. Então, as aulas começaram em fevereiro, março, encerrou em março. Abril começa um novo bimestre. Aí vocês têm abril, maio e assim por diante, ok? Um outro exemplo. Então, aqui foi o nosso exemplo número 1. Exemplo número 2. Um determinado automóvel, ele leva 60 minutos para completar 3 voltas. Então, em 60 minutos, ele completa 3 voltas. Qual o período deste automóvel? Então, quando eu estou perguntando qual o período do automóvel, eu quero saber o tempo que ele leva para executar um único ciclo, tá? Então, isso que eu quero deixar claro para vocês. O que é o período aqui? É o tempo que ele leva para realizar um ciclo. Um ciclo ou voltas. No caso aqui, ó, nós temos 3 voltas. Então, eu quero saber o tempo de uma volta. Então, o período é o quê? É o tempo para realizar um ciclo. No caso das estações do ano, qual o tempo que ele leva para voltar no outono, que a gente tinha falado? Ele leva um ano. Então, ele completou um ciclo aí, que ele passou o outono, inverno, primavera, verão, vai voltar no outono de novo. Então, ele completou esse ciclo de 4 estações e vai voltar no mesmo ciclo de novo. Aqui é a mesma coisa. Então, ele levou 60 minutos para 3 voltas. Então, quanto tempo ele vai levar para uma volta? Se a gente adotar que todas as voltas são realizadas no mesmo tempo, é só a gente dividir os 60 por 3. 60 dividido por 3 vai dar 20. Então, no caso, o período dele será igual a 20 minutos, que é o tempo que ele levou para conseguir executar uma volta em torno dessa pista. Então, ele deu 1, 2, 3. Tempo para realizar uma? 20 minutos. Ok? Terceiro exemplo. Um balanço completa 3 ciclos em 12 segundos. Então, vamos imaginar que é o nosso balanço. Então, aqui está o balancinho. Então, ele vai subir, chega até um ponto e ele volta de novo. Então, essa subida e a volta dele é um ciclo. Foi e voltou. Um ciclo, foi e voltou, um ciclo. Ele realizou quantos? Ele realizou 3 ciclos. E os ciclos demoraram 12 segundos. Então, um único ciclo vai ser o quê? 12 dividido por 3, que vai dar um total de 4 segundos. Então, o período dele é de 4 segundos. Pessoal, formalizando aqui então, como que a gente consegue calcular o período? A gente tem uma equaçãozinha para isso, que ajuda muito. O período, em física, a gente representa ele pela letra T. Eu acredito que deve ser por causa de tempo, porque tempo em inglês é time, tá? Então, período deve estar relacionado a isso. Como que a gente calcula o período? O período, ele é o tempo dividido pelo número de voltas ou ciclos.
Porque dependendo do exercício, ele pode colocar como voltas, como ciclo, o tanto de vezes que ele está executando ali, tá? E aí você vai ver o tempo que leva para executar todas essas vezes, aí você divide um pelo outro. Importante, no sistema internacional, o tempo, a gente conta ele em segundos, tá? Então sempre está procurando transformar em segundo, tudo bem? Então essa aqui é a nossa formalização de período. Então, que nem por exemplo aqui, ó, se a gente olhar nos exercícios, o que eu vou fazendo, ó? Eu sempre fui dividindo o tempo pelo número de voltas, tá? Se no exercício eu pedir a resposta para vocês em segundo, vocês convertem o tempo em segundos. Senão, no contrário, não precisa, tá? Mesma coisa aqui, ó. 3 ciclos dividido pelos segundos. Então, tempo dividido pelo número de vezes que você está executando aquele movimento, tá? Aliado ao período, nós temos a frequência. Frequência. O que é a frequência para nós? Frequência é o número de vezes que ele consegue repetir dentro de um único intervalo de tempo. Como que a gente pode entender isso? Por exemplo, um coração tem 70 batimentos por minuto. Quer dizer que em 1 minuto, esse coração bateu 70 vezes. Então, ele se repete 70 vezes dentro de um único ciclo. Então, isso para nós é a frequência. Se eu fosse querer saber o período, aí eu teria que ver o tempo que leva para fazer uma única batida. Tá? Como que a gente calcula a frequência de um exercício? A frequência, a relação matemática que ela tem com o período é a seguinte, ó. A frequência é 1 dividido pelo período, tá? Então, um exemplo aqui, ó. No exercício do balanço, nós chegamos que o período dele é 4 segundos. Se eu quiser saber a frequência do movimento desse balanço, era só fazer o seguinte. 1 dividido pelo 4, que foi o valor do período. 1 dividido por 4 vai dar 0,25. E qual que é a unidade de medida de frequência? A unidade de medida de frequência é o Hertz. Então, ele repete com uma frequência de 0,25 Hz. O Hertz é apenas uma unidade de medida, tá, gente? Assim como segundo, metro, quilômetro, é o que indica sobre o que a gente está falando. Pessoal, ficou alguma dúvida? Se ficou, por favor, manda mensagem lá no WhatsApp da sala, ou então manda mensagem no meu privado, ou até comenta no próprio Google Class. O importante é que vocês sanem as dúvidas de vocês. Os exercícios já estarão lá no Classroom e eu espero que vocês façam e que a aula tenha sido clara o suficiente para vocês, ok? Boa semana, até mais!